Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma Conversa Aberta e hoje estou muito alegre, é uma honra para mim. Estou recebendo aqui o meu parceiro, meu amigo, o jornalista e apresentador Antônio Muniz. Tudo bem, Muniz? Tudo bem, meu amigo Abud? É um prazer também estar contigo aqui. Me sinto muito honrado pelo convite. Gostaria de agradecer também que você me deu o privilégio de participar do seu programa. Eu te confesso que até fiquei nervoso no início. Mas depois não demonstrou. Mas depois consegui me soltar. Muniz, eu gostaria que tu se apresentasse para nós. Faça uma apresentação aí. Eu sei que você não tem dificuldade de comunicação porque você é um grande comunicador. A dificuldade a gente tem sempre, sabia? Né? Só em mudar de posição. Mas assim, para quem ainda não me conhece, eu, como você falou, sou Antônio Muniz, sou jornalista há 35 anos, dos quais 33 na TV Rio Branco. Eu comecei minha carreira política na Rádio Difusora, onde estou hoje também. E essa é a minha terceira passagem pela Difusora. Um ano depois eu fui para a Rádio Capital, que não existe mais, agora é da Igreja Deus e Amor, mas ali pertinho também no centro. Quem conhece bem o centro da cidade, depois da Difusora, subindo ali no trevo, um prédio à esquerda, na descida ali da base. E aí, quando foi em 88, eu fui para a TV Rio Branco, aliás. Fui para o Jornal Rio Branco, ainda não havia TV Rio Branco. A TV Rio Branco surgiu um ano depois, em março de 89. Então, quando a TV Rio Branco foi montada, foi inaugurada, eu já estava lá. Você se formou aqui mesmo, em Rio Branco? Aqui. O FAC? Não, eu comecei no IESAC e terminei na Uninorte também. No Uninorte. IESAC ali no canal, e depois passou lá. Porque o IESAC veio primeiro com esses cursos, de serviço social, administração e jornalismo. E aí depois a Uninorte também criou, e aí não houve competição. A Uninorte acabou incorporando, então, sim, o IESAC. Você é uma pessoa casada? Você pode falar com quem você é casado? Se tem filhos? Eu já tive 2 relacionamentos, sim, 2 casamentos. Um durou 1 ano e meio, o outro 18 anos. 18 anos. Esse de 1 ano e meio, nós passamos 5 anos namorando, e aí depois do namoro inventamos de casar, e 1 ano e meio depois já não havia mais nada. Então não deveríamos ter casado naquele momento. Acho que era, tanto eu quanto ela, nós éramos muito jovens ainda, acho que foi isso. Essa sua relação com a TV Rio Branco é uma relação, já que você falou do relacionamento que não deu certo, mas esse relacionamento com a TV Rio Branco, ele deu muito certo. Deu certo. Mas antes você passou somente pelo rádio, pela difusora, ou você apresentou algum programa televisivo também? Programa de TV só na TV. Só na TV Rio Branco. Eu participava ainda no início dos anos 90 de um programa na TV União, mas eu não era o âncora, eu só participava, eu tinha uma participação especial, um programa de debate. E o rádio, você gosta? Porque, como eu te falei no meu programa, no seu programa, na minha entrevista, a minha escola foi de rádio, e eu acho o rádio muito gostoso, Alguns dos mestres falavam que o radialista ele tem um pouco de loucura, que ele está falando sozinho ali, e às vezes não sabe nem se alguém está ouvindo, Como é que é a tua relação com o rádio? O rádio é fascinante, Eu acho que a maioria dos jornalistas passou pelo rádio. Alguns mais tempo, outros menos tempo, mas eu acho que a maioria passou algum tempo no rádio. E foi o rádio que me incentivou a ingressar no jornalismo, o rádio. Eu tenho o maior respeito pelo Dr. Narciso Mendes, Acho ele um grande empreendedor, Além de tudo também um grande comunicador. Você também é um empreendedor. Como é a tua relação com o Narciso Mendes? Nós falamos agora há pouco, sobre isso. Sim. Nos bastidores nós falamos. O Dr. Narciso é alguém assim, não especial, muito mais que especial para mim. Sério.
E ele sabe disso. E essa recíproca é verdadeira, ele externa isso também. E depois que meu pai morreu, há quase 10 anos... Você sente muita falta do seu pai? Sim. Eu era um filho assim, mais ligado a ele. Então, depois que meu pai morreu, eu até falei para o doutor Assis, o senhor agora é meu pai. Então, não há relação, não existe entre eu e o doutor Narciso Mendes uma relação de patrão-empregado, de empregado-patrão. É muito mais do que isso. As pessoas consideram ele, acho que quem não tem intimidade, um pouco sisudo. Né? Mas eu já tive contato com ele, é só impressão. Né? É só impressão. Tem um coração fora do comum. Agora sim, comigo ele grita. Ele não grita com ninguém. Mas às vezes o pai grita com o filho. Não, né? comigo ele grita. Ele tem atrito, mas o respeito continua. Eu sei que ele quer o melhor para mim, eu sei que ele quer o melhor para a empresa, o melhor para a minha carreira. E eu aprendi muito com ele e aprendo todos os dias. Muniz, o jornalismo, ele conota ou denota imparcialidade, né? Nós temos que ser imparciais. Mas você também é colunista no Rio Branco. Você emite sua opinião ali? Sim. Por algum tempo as coisas vão passando, vão acontecendo, os tempos vão mudando e você precisa se reinventar também. Sim. Por algum tempo eu me limitei a fazer uma coluna informativa. Certo. Mas no princípio ela era 100% opinativa. Hoje eu faço um misto disso, né? Uma informação, outra opinião e vou levando. Mas antes que eu esqueça, certo, ainda naquela relação do Dr. Narciso, sim, de muito mais de patrão para empregado, eu incluo também nesse meio aí o deputado Célia Mendes. É como se fosse uma mãe para mim também. Nós temos alguns problemas, evidentemente, mas o respeito continua, a amizade também, a admiração, o carinho. Eu enxergo, Muniz, o ambiente de trabalho também como a nossa segunda casa, é uma família também. É lá onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? É no trabalho, primeiro durante o dia, né? Já que nós estamos falando da TV Rio Branco, e você falou dessa longa relação, você tem projetos futuros? Tenho. Daqui a alguns anos, um pouco mais de 3 anos, eu devo me aposentar. Acho que eu sou muito injustiçado pela Previdência Social. Sim. Porque você sabe que por algum tempo não importava a idade do cidadão, sim, importava o tempo de contribuição, ele já estaria aposentado. Aí fizeram algumas reformas, dos governos militares para cá. O Brasil nunca teve ditadura, teve governo militar, o pessoal confunde ditadura. Concordo com você. Cada um deles ferrou a classe trabalhadora. Uns mais, outros menos. Dilma ferrou, Lula, FHC, Sarney. Então, eu já deveria estar aposentado, mas se eu me aposentar agora, eu vou perder muito, então não vale a pena. Então, eu já tenho idade, aliás, já tenho tempo de contribuição, mas não tenho idade. Mas daqui a pouco vai chegar, porque fazendo uma somatória já dá para chegar lá. Você deve estar com 40 anos agora e já quer se aposentar? Recebo. 50,1. Eu tenho 41, Muniz. Você é jovem, muito jovem. Mas eu já me considero 10 anos aí. Às vezes você fica filosofando, né, e aí eu olho para trás e digo, rapaz, eu já passei por tanta coisa nesses meus 41 anos, né? Você vai imaginando, mas o que vale também é o aprendizado. Fundamental. Sim, e aí depois disso eu pretendo me aposentar. Se não for demitido, eu quero continuar ainda na TV. Eu vou deixar um pouco o jornal e o portal de lá, sim, que me dão muito trabalho, tomam boa parte do meu tempo e, digamos assim, não é vantajoso do ponto de vista financeiro. A TV eu trabalho menos e a remuneração é bem maior, assim como o rádio. Vamos falar um pouco de posicionamento político? Sim, sem problema. Antes disso, como é que tu está enxergando o atual momento político? Lá, no Acre e no Brasil. No Brasil, eu te confesso que eu nunca estive tão preocupado.
não com a política em si, mas os rumos para onde digo estão levando o nosso país. A nossa democracia, eu posso dizer que ela está por um fio, se é que ainda existe. Se é que ainda existe. Estamos sempre monitorados, existe muito ódio, muita bilis, muito Eu perdi rancor. minha conta no Instagram. E vez por outra, os vídeos são automaticamente deletados. Eu já passei por isso também, eu já perdi conta no Facebook. Aí você vai ver ali, é inverídico, foi fake news. Aí eu pergunto, quem é que faz então esse julgamento para saber se uma notícia é falsa ou verdadeira? Eis a pergunta, quem são? Quem são essas agências de checagem? Normalmente são de esquerda. Bom, se é de esquerda, qualquer conteúdo feito ou defendido por um conservador ou um de direita, para ele será fake news, é isso? Eu entendo. Você acha danosa a esquerda? Até certo ponto, sim. Primeiro que ela não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não deu certo. Por onde ela passou, ela deixou a marca negativa. E olha que podemos citar exemplos aqui da América do Sul. Sim, muitos. A Venezuela é um caso. A Argentina está virando Venezuela. E essa gente parece que quer transformar o Brasil em Argentina e Venezuela. A Colômbia agora elegeu um governo de esquerda, não é isso? Extremamente de esquerda. Extremamente de esquerda. Está no caminho também da Argentina e da Venezuela. Como é que nós podemos te posicionar politicamente? Não sei se é uma pergunta difícil pelo fato da profissão. Sim. Você é um liberal? Eu sou liberal, conservador assumido, não tenho medo. Eu sou liberal, conservador assumido. Eu não perco tempo lendo livro de pensadores de esquerda, eu não perco mais tempo. Eu tenho muito respeito a todos os professores, meus ex-professores, mas eu confesso que a maioria deles deveria ter sido mais honesta comigo e com os alunos de um modo geral. Mas eu não culpo totalmente eles. Culpo o sistema. O sistema é foda. Às vezes a pessoa está, por exemplo, um professor, né? Ele segue uma cartilha. Claro, né? automaticamente. E aí ele acaba emitindo a opinião dele também e às vezes falando o que não seria de interesse coletivo, de interesse pessoal. Eu vou dizer por que eu não condeno isso totalmente por causa disso. Lá no ensino fundamental, no ensino médio, nos foi ensinado que o Brasil viveu uma ditadura militar. Uma ditadura militar. Sim. Isso não representa 100% verdade. Que houve um golpe militar em 64. Que golpe? Também não. Tá. Houve uma intervenção e não, embora tenha sido feita pelos militares, quem pediu foi o povo. Quem pediu foi os civis. Então, no mínimo, deveríamos tratar como um golpe civil-militar e não um golpe militar. E outra coisa, se você mergulhar fundo na história, se livrar um pouco dos autores, dos escritores de esquerda ou de tendência esquerdista, você vai ver que o que houve ali, naqueles anos, notadamente em 64, foi apenas uma intervenção militar em defesa do Brasil. Porque se não acontece aquilo, ia haver sim a posse de um governo esquerdista, um governo comunista. E eu não sei o que seria do Brasil hoje. Poderia até estar melhor, mas poderia estar bem pior. Eu entrevistei uma pessoa. É melhor não arriscar. Eu entrevistei uma pessoa que ele regionalizou a esquerda. Você conhece, é o Pedro Valério. Pedro Valério. Né? Ele é do União Brasil, ele está pré-candidato a deputado federal. Ele regionalizou dizendo que eles parecem um bando de queixada. Por onde passam, deixam um imenso rastro de destruição. Por onde passa, destrói tudo. Ele tem umas tiradas assim, eu não diria assim totalmente, mas em parte ele tem razão. E todas as vezes que você vê um político dizer o seguinte, um político ou qualquer um, até
com algum colega jornalista, para mim não interessa esquerda e direita, porque na esquerda tem gente boa, na direita também tem gente boa, na esquerda tem gente ruim, na direita tem gente competente na esquerda e na direita, tem gente desonesta na esquerda e na direita. É verdade. Mas eu prefiro não fazer essa análise aí, não. Esquerda é esquerda, direita é direita. Claro. E aí você vai ver o histórico. Quem errou mais? Quem pecou mais? Quem mais defendeu os interesses do país, os interesses republicanos? Quem mais defende o verde e amarelo? Quem mais defende o vermelho? Quem mais defende as ditaduras aí, por aí afora? Quem mais banca as ditaduras, ou bancou? E aí você... Agora mesmo tem essa carta pela democracia. Carta pela democracia que quer o Lula de volta ao poder. Que democracia é essa? Onde é que vocês viram isso? Na Rede Globo? Lá na Veja? Que história é essa? E tem outra carta com muito mais assinaturas, mas como é defendida por advogados liberais conservadores e que querem o melhor para o Brasil, o consórcio da imprensa, o consórcio do jornalismo não publica, simplesmente ignora. Você acha que essas nomenclaturas que são dadas ao presidente Bolsonaro é justamente porque ninguém consegue chamá-lo de corrupto? Aí eu chamo de genocídio porque a concepção que eu tenho de um genocida, que nem Hitler, né, 6 milhões de judeus, né, o próprio Mussolini na Itália, não tem nada a ver. Porque um cara que nem o Bolsonaro, ele não teve culpa de estourar uma pandemia. Não, né? só o presidente Bolsonaro foge à alçada dele, é uma coisa do ambiente externo. E como as pessoas não têm, né, como chamá-lo de corrupto, de ladrão, aí... Uma hora ele é genocida, outra hora ele é louco, outra hora ele é racista, homofóbico. outra hora ele é fascista. Fascistas são esses caras aí que estão atacando. Aliás, por falar em atacar, ele diz assim, aí ele vive atacando as urnas. Tudo que é um eletrônico é um objeto eletrônico. Como é que alguém vai atacar? Ele pode até criticar o sistema. Ele está com fake news. Fake news é alguns membros do Supremo Tribunal que ficam dizendo que os liberais conservadores, ou o pessoal mais ligado ao Bolsonaro, está a defender a volta do voto em papel, em cédula. Que mentira é essa? Que fake news? Eles apenas estão defendendo que o voto seja impresso. Auditável, como está, não é. É isso. O deputado Alan Rick falou ontem no Papo Informal, do Luciano Tavares, que ele confia na urna eletrônica, mas ele também quer o voto impresso. É o seguinte, todas as vezes que você paga a conta com cartão, o que é que o atendente lá fala? Quer a sua via? Quer a sua via. Isso. Nada mais justo. Mas voltando ainda rapidinho para a questão de direita e esquerda, olha só, no curso de jornalismo, e olha que o curso de jornalismo não é igual o de história, de ciências sociais, que é totalmente, digamos, dominado pela esquerda, pelos comunistas, socialistas, não é? Mas sofre também interferência. Preste atenção. Quem são os autores utilizados, os livros utilizados nos cursos, no curso de comunicação social? A turma lá da escola de Frankfurt, na Alemanha, socialista. A turma da escola de Paris, comunista e socialista. Aí eu pergunto, o que é que os professores vão fazer com essa gente em sala de aula? Não sei o que aí está. É ensinar que a direita mata, sequestra, é incompetente, incorrupta, e que a esquerda é totalmente diferente. É isso. E aí, às vezes os colegas são comunistas, socialistas e nem sabem. Eles nem sabem. Nem sabem qual o direcionamento, o que é que prega, o que é que faz. Eles nem sabem. Naturalmente eles são e nem sabem. E de fato são. Eu vou te dar um exemplo bem básico do cotidiano. Por que um cara desse que é considerado socialista esquerdista, ele só tira férias nos Estados Unidos? Boa pergunta. Por que quando eles resolvem se aposentar e vão morar... Por que não vão morar em Cuba, né, Venezuela? Por que não vão morar
nessas ditaduras aí também da África. Da África. Por quê? Aí não, é bom para Nova York, é bom para Paris, para Londres, é isso. Gente. Tem um cantor que eu cresci ouvindo, até achava as letras dele bonitas. Eu não vou citar o nome dele não, mas ele vem numa desconstrução na imagem dele por apoiar a esquerda que é impressionante. Mas não é só ele, eu acho que eu sei de quem você está falando. Deve ser o Caetano Veloso. O Gilberto Gil tinha motivo só para ser mais do que ele. O Gilberto Gil consegue ser um pouquinho mais equilibrado, mais do que o Caetano Veloso. E outros aí. Eu respeito pelos artistas que são, pelo que representaram. Mas politicamente falando, um desastre. Mas acaba desconstruindo a imagem, né? Você concorda também? Não, perde. Porque a trela... Eles perdem. Acabam perdendo. Voltando nessa questão, você estudou comunicação social, eu não estudei. E um dia desse, eu passei uma situação jocosa. Sim. Né? Eu fui fazer um convite publicitário a um pré-candidato e eu não falei que era jornalista quando eu me apresentei. Eu falei que eu trabalhava com jornalismo, né? De certa forma. E um dos colaboradores dele disse assim, todo mundo agora quer ser jornalista. Né? Achei extremamente deselegante, sem necessidade naquele momento. Né? Mas eu também... Eu conversei um pouquinho e fui embora. Faz parte, né? Você precisa saber lidar com isso também. Eu não discuti com ele, né? Não falei nada, e apenas fui embora e não fiz mais um convite publicitário ao seu patrão. Né? E o que eu fiquei sabendo... Mas o importante é que você está fazendo um trabalho com seriedade, com dedicação. É isso. E o que eu fiquei sabendo depois é que ele não tem o diploma que ele tanto defendeu. O pior. O hipócrita. O hipócrita. No farisaísmo total. Tony Muniz, meu amigo, eu vou falar o nome agora de uma figura pública, né? Eu vou falar um assunto e eu gostaria que você emitisse sua opinião. Tá bom? Pois não. Gladys Cameli. Um acriano que conseguiu separar a direita da esquerda 20 anos depois, conseguiu apartar a Numa e está... na medida do possível, fazendo algo para colocar o Acre de volta ao crescimento econômico. Nós perdemos 20 anos e eu não estou ocupando aqui diretamente a esquerda. Eu acho que o projeto da Floresta Unida, eles tinham boas intenções. Eu não acredito que alguém se elege para fazer um mal a alguém. Agora, o fato é que não deu certo. Se com o Gladson vai dar certo, ele vai conseguir colocar o Acre de volta ao trilho, não sei, a gente já sabe que a Floresta Unida não deu certo, um projeto fracassado. Então você considera que ele merece outra chance, até porque... A reeleição? Sim. Com certeza. Crê que a pandemia o atrapalhou? E muito. Muitos acham que não, que ajudou, porque ele surfou na pandemia. Atrapalhou muito. Ele passou 2019 pagando contas, e também não vou criticar o governo anterior, não pagou porque não conseguiu pagar, em função de uma série de coisas, crises e tal e tudo mais. E aí quando veio 2020, que ele começa a trabalhar, chega então a pandemia e ele larga tudo de novo, e aí é aquela história, salvar vidas. E ele foi muito bem. Conseguiu equilibrar ali, não aplicou lockdown, que muitos gestores, não, fecha isso, fecha aquilo. Ele conseguiu buscar o ponto de equilíbrio entre a economia, porque ele entendeu sempre que cuidar da economia é tão importante quanto cuidar da vida. Não adianta você escapar da pandemia e morrer de fome. Sim. A fome matou mais gente do que a pandemia mundo afora. Ninguém fala isso. Não. Aliás, doenças como doenças do coração, doenças que mataram meu pai, doenças respiratórias, nos últimos 10 anos, só doenças do coração matam, em média, 280 mil pessoas. Quantos mil a Covid matou em 2 anos no Brasil? 600? Claro que a gente tem que lamentar isso. Claro. Agora as pessoas não vêm, infelizmente. E nós um processo da vida, né? E nós vamos ter que conviver com a Covid. Viu? Tem a primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta. E o presidente da Pfizer, na maior cara de pau, disse: não, vamos chegar à 7ª, 8ª. Então virou um negócio. Já tinham judicializado, já tinham politizado. E agora simplesmente mercantilizaram a doença. Pois é, e as mortes foram muito politizadas também, né? Fizeram comício demais. Fizeram uma CPI, um circo armado, que não investigou o roubo, os assaltos que estavam fazendo aos cofres públicos, o tal consórcio Nordeste
gastou tubo de dinheiro, não comprou uma dose de vacina. O Calça lá de São Paulo, que se apresentava como o pai da criança, não comprou uma dose também. É por isso que ele foi desaparecendo de vez e até sumir. Ex nunca mais governador de São Paulo, assim como o ex-governador do Rio de Janeiro. Aliás, quem usou e abusou da pandemia como instrumento político se deu mal, muito mal. Tem um lá no Amazonas que esse também acabou. Queria ser governador, não vai ser. Não vai. O do lado do Amapá, o senador Chorão, aquilo é figura desprezível, não vou citar o nome. Não, eu sei, mas eu sei quem é que você está falando. Ele é tão democrata, ele é tão democrático, e todas as vezes que ele perde, e geralmente ele perde no voto, ele corre para o Supremo. É o garoto tem recado do Supremo. É aí que democracia é essa? Uma interferência direta de um poder no outro. Cadê os democratas? Cadê os democratas que não se levantaram contra senador preso, deputado preso? Nem no regime militar seria deputado preso, era caçado, depois preso. Não se caça deputado, não se caça senador. Não importa o que ele fez. Tá lá. E só quem pode caçar é quem tem voto. Não ministro nomeado. Mas você esperar o quê, né? De ministro nomeado por gente como FHC, Temer, Dilma e Lula. Você esperar o quê? Outra coisa além disso? Não. É isso aí. Eles são coerentes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, são coerentes. Coerentes com quem os nomeou. Exatamente. Né? Jorge Viana. Eu acho que ele já fez a sua parte. Voltar seria um retrocesso. O jornalismo é fascinante. É um meio pelo qual você consegue fazer algo em favor da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Se você não fosse um comunicador, seria o quê? Um comunicador. Doutor Narciso Mendes. Uma pessoa importantíssima para mim. Foi, é e sempre será. Só? Outras coisitas mais. A família é fundamental. Quem não valoriza a família, quem não defende a família, não merece. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é até uma pergunta imbecil da minha parte, dada a sua inteligência. Você gosta de ler? Muito. Pode falar um livro de preferência? Eu estou lendo agora um dos livros que talvez muita gente não dá a mínima, mas é importante porque eu sempre fui contra a questão da reeleição. Esse livro é antigo, deve ter uns 20 anos. E eu comecei a ler há uns 10 anos, e me roubaram, o Dr. Narciso me deu de presente um outro. A Eleição da Reeleição, de Sebastião Neri. É um livro que eu recomendo para muita gente ler. Porque ali ele conta boa parte da história do Brasil, até porque ele foi deputado por países diferentes, por estados diferentes, foi colunista, trabalhou em principais jornais. É um livro, para quem gosta de política, imperdível. E eu penso diferente de muita gente que diz que quem é político, quem é liderança, não pode deixar de ler o livro de Maquiavel. O Príncipe. É por isso que estão se ferrando. Sim. Político que quer alguma coisa na vida, que quer o melhor para o seu povo e para ele próprio, tem que ler a Bíblia. Ou pelo menos as 48 leis do poder. 48 do poder do... E um chinês, o autor? eu nem lembro. Não. Nem lembro. Mas eu conheço os 48 leis do poder também. Não lembro quem é o autor, mas eu conheço. Eu acho que a Arte da Guerra de Sun Tzu também vale a pena. Sim, eu estava confundindo com a Arte da Guerra. Esse sim é. Mas eu conheço também os 48 leis do poder. Mas vamos descobrir aqui agora, né? Sim, a tecnologia está aí para isso. Tá para isso. E como eu te falei lá quando eu participei do seu programa, né, que o podcast ele tinha duração, né, pelo menos de 15, se o convidado não fosse muito prolixo, a 30 minutos. Mas você tem muito conteúdo, né? E nós já estamos aqui. Já vamos para meia hora já, né? Mas eu teve um outro livro também que me fascinou bastante. Eu li tem uns 15 anos.
O Segredo, de Honda Beat. Muito bom. Quem me presenteou foi o Dadão. Dadão foi o rei do futebol criando e ele passou em Brasília e viu no aeroporto e me presenteou. Esse livro é muito bom. Deus. Fundamental. Se não fosse Deus, nós não estávamos aqui nesse momento. Você é evangélico? Ainda não. Eu não sou, porque se eu disser que sou evangélico, eu estou mentindo. Eu faço coisas que evangélicos não podem, mas evangélico não pode fazer. Mas simpatiza com o protestantismo. Sim. Mas assim, eu nasci num berço católico. Nossa casa, Nazário Parente, é ao lado de uma igreja católica. Só que nossa família toda hoje é evangélica. Todo. Eu tenho um irmão evangélico. O pastor João é meu irmão. É militar, é evangélico. Antônio Muniz, por Antônio Muniz. Alguém preocupado muito mais com o bem-estar social dos outros do que com ele próprio. Pode até ser um defeito. Eu acho que não. E assim eu vou. É assim que eu sou feliz. Eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas. Aquele que espera ser feliz a cada conquista, a cada degrau, que quer uma casa nova, quer um carro novo, quer viajar, se for só isso para ser feliz, ele vai acabar morrendo e nunca vai ser feliz. Ser feliz é isso aqui. É receber o convite seu e estar aqui presente. Você tem muitos amigos? Tenho. Tem um adágio popular que diz assim: como é feliz quem tem amigos. Você se considera uma pessoa feliz por causa dos seus amigos? Exatamente. Ao sair daqui, eu vou visitar um amigo que não vejo tem 90 dias. E ele me ligou e disse: precisamos conversar, precisamos atualizar as conversas. E é isso que eu vou fazer daqui a pouquinho. Muniz, por mim, eu passaria a noite todinha conversando com você, porque quando eu entrevisto, eu aprendo. Eu acho que você deve considerar isso também, né, já que você é um entrevistador. Todo dia, ou melhor, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu tenho o privilégio de ter 3 aulas ao entrevistar 3 pessoas diferentes. Fale para as pessoas como é que elas também podem aprender nessas aulas. O horário, como é que é o formato do seu programa, uma entrevista da tarde. No momento, a entrevista da tarde, ele foi criado pelo nosso diretor Márcio Nunes. Por quê? O Márcio é um cara que ele pega assim, a coisa no ar. Então, antes do nosso programa, nós temos na nova parceira, depois de 33 anos no SBT, a TV Branca agora é desde março, Cultura. Sim. É uma programação muito melhor. Quem pensou que fez o mal a nós, fez o bem. É uma programação muito mais completa. Tem esporte, tem política, tem jornalismo, tem entretenimento. O Roda Viva, que era a TV Cultura, que era excelente. Que é hoje, há mais de 35 anos, tempo, o programa mais prestigiado, né, mais esperado de debate, 100% de debate na TV. Então, assim, o Márcio bolou o nome, Entrevista da Tarde, que ele vem depois do Jornal da Tarde. Você vê, se você observar, é praticamente a mesma arte, o mesmo fundo, a cor o laranja, que a tarde vai ficando um pouco mais diferente. Ele é um cara de um time impressionante. As cores predominantes, a cor predominante acaba sendo o azul. Ou melhor, as cores, azul e branco. Mas o laranja está lá também no fundo, que simboliza a chegada da tarde. Você almoça se formando e se informa almoçando. A partir de que horas a que hora? De 1 da tarde às 2. Entrevista da tarde com Antônio Muniz. Essa semana nós fizemos uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos. E o pré-candidatos, porque só depois de 16 eles eram candidatos. Com os pré-candidatos a vice-governador. E aí, na sequência, nós vamos fazer com os pré-candidatos ao Senado, depois outros governadores também, os pré-candidatos ao governo, melhor dizendo. Antônio Muniz, o que as pessoas ainda podem esperar do cidadão, do pai de família e do jornalista Antônio Muniz? Você pode falar olhando para aquela... Eu acho que, em parte, eu já falei para você hoje. Hoje não, no dia que nós fizemos o programa. Certo. Depois de mais de 30 anos de profissão, eu confesso que eu não estou mais preocupado com
com a entrevista exclusiva que ninguém deu, com uma nota que significa um furo. Não. Eu estou preocupado cada vez mais em falar a verdade, em escrever o que de fato aconteceu, sem essa de querer ser mãe de nada. Não quero mais isso. Agora, uma coisa certa, o compromisso com a verdade, com a notícia e com o telespectador, com os nossos leitores, isso pode ter certeza que continua cada vez mais forte, cada vez mais profundo. Antônio Muniz, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Eu Conversa agradeço. Foi muito bom estar contigo aqui, e se você me permite, teve uma frase, eu acho que ela é sempre atual, principalmente agora, nós estamos na eleição, que diz o seguinte: nunca se mente tanto do que após uma eleição, durante uma guerra, durante uma guerra, antes de uma eleição e após uma caçada, então uma pescaria. E olha que nós estamos ainda com resquícios da guerra lá no Oriente Médio, guerra não, da invasão da Rússia à Ucrânia, e vamos entrar no período mais complicado da eleição. Então pode ter certeza de uma coisa, e ainda estamos na fase da pescaria e das caçadas, pode ter certeza, está começando então, ou estamos em plena era da mentira. Todo cuidado é pouco. Muniz, muito obrigado. Eu gostaria que Deus... Mas só o nome do autor, Otto Bismarck, foi o chanceler de ferro, talvez um dos nomes mais importantes da Alemanha do século XIX. Otto Bismarck. Isso. Que tem a mesma inteligência de Antônio Muniz. Sucesso para você. Eu que agradeço, meu amigo. Foi um prazer estar aqui contigo. Que Deus possa continuar. E parabéns, viu? Continue assim, com a mesma pegada, com a mesma dedicação, com a mesma seriedade. Para mim foi uma honra. A honra foi nossa. Que Deus te abençoe. Tá bom? Igualmente. Estamos juntos. Amém. Valeu. E você? Você gostou? Essa é a ideia.